Que a santa paz do Senhor te alcance, meus amados. Graças a Deus por mais uma semana que se inicia. Estamos juntos mais um dia no nosso devocional. E hoje Deus tem uma palavra e uma parábola que certamente vai abençoar a sua vida. Vai te ensinar e vai te fortalecer. Essa palavra Deus me entregou e eu entreguei aos irmãos aqui da congregação. E Deus falou muito forte. Eu quero compartilhar essa palavra com você aqui das redes sociais. Afinal, somos mais de 20 mil pessoas que acompanham, o nosso conteúdo. Graças a Deus. Isso entre Instagram, Facebook, YouTube, TikTok, Quai, chegando a um total aí de quase 20 mil pessoas. Graças a Deus. Eu agradeço a você que tem acompanhado o nosso conteúdo espiritual. Porque as redes sociais, ela é uma bênção para quem sabe usar. E que bom que você tem se alimentado das coisas boas, das coisas que vêm de Deus. A minha Bíblia está aberta no livro de Romanos. Romanos capítulo 12. Romanos do capítulo 12, do versículo 1, que diz assim, preste atenção. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. A Bíblia diz que nós devemos apresentar o nosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Isso é o nosso culto racional. Ou seja, as nossas obras, nossas atitudes devem agradar a Deus, cultuar a Deus, louvar a Deus. A minha conduta, a sua conduta, deve ser agradável aos olhos de Deus. Ou seja, se corrigir a cada dia, procurar fazer o bem, procurar andar certo, procurar melhorar como pessoa, como ser humano e principalmente como filho de Deus. E assim, Deus recebe as nossas obras, as nossas atitudes como um culto para Ele, como uma oferta para Ele, como um louvor a Ele. Então a nossa boa conduta é agradável a Deus, que certamente recompensa. Versículo 2 diz, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Então Deus fala, não se conforme com as coisas desse mundo, mas transforme a sua mente, mude os seus pensamentos. O seu milagre, ele começa aqui dentro. Aqui dentro. O milagre, ele começa aqui. O milagre não é no dia que você realizou, no dia que você conquistou, no dia que aconteceu, não. O milagre, ele começa aqui, na sua mente. Quando você muda os seus pensamentos. Lança fora a negatividade, lança fora o medo, lança fora a dúvida, lança fora a incerteza e começa a alimentar aqui, positividade. Começa a alimentar nos pensamentos, eu estou curado. Começa a alimentar nos pensamentos, eu estou liberto. Começa a alimentar, eu vou prosperar. Começa a alimentar, vai chegar dinheiro. Começa a alimentar, minha família é uma bênção. Começa a alimentar nos pensamentos, o meu casamento é uma bênção. Começa a alimentar, Deus vai preparar alguém especial para me casar, para que eu seja feliz. Começa a alimentar nos pensamentos, aquela causa vai sair. Começa a alimentar nos pensamentos, aquela porta vai se abrir. Então o milagre começa aqui, na mente. Quando você crê, quando você alimenta. Porque o que o mundo quer, o que Satanás quer, é que você seja duvidoso, que você seja incrédulo, que você seja negativo, que você não acredite na sua felicidade e se acomode com isso, aceite isso. É o que Satanás quer. Mas o que Deus quer é que você seja positivo, que você tenha fé, que você alimente coisas boas na sua mente, transforme a sua mente. Porque Ele disse que sobre todas as coisas somos mais que vencedores. Então, alimente isso dentro da sua mente.
Aí diz, para que então experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, se os seus pensamentos forem bons, positivos e de fé, você vai experimentar a boa vontade de Deus, a perfeita vontade de Deus e a agradável vontade de Deus na sua vida. Você tem tudo para dar certo. Você tem tudo para ser feliz. Mas você precisa trabalhar a sua mente, vigiar suas atitudes, as suas obras. E o principal, procurar agradar a Deus. Então Deus vai fazer você experimentar. Olha que maravilha. Deus vai fazer você experimentar a boa vontade dele, a agradável vontade dele e a perfeita vontade dele. O que Deus tem para você é bom. O que Deus tem para você é agradável. O que Deus tem para você é perfeito. E você vai viver isso na sua vida em nome de Jesus. Eu quero compartilhar com você agora uma parábola. Pastor, e o que é uma parábola? Uma história. A Bíblia fala que Jesus ele falava por parábolas. Dava exemplos, usava histórias para que as pessoas pudessem entender o discurso dele, a pregação. Então, a parábola que eu tenho hoje para compartilhar com você é a respeito de 2 jovens. Preste muita atenção nessa parábola porque são 3 conselhos importantes para a sua vida. Fica comigo até o final do vídeo. Vai te fazer muito bem, já já eu vou orar. E esses 3 conselhos vai te ensinar muito se você colocar em prática, tá bom? Já deixe a sua curtida nesse vídeo. Se você me assiste pelo WhatsApp, clica 2 vezes na tela que vai abrir o YouTube, tá? Então você consegue curtir o vídeo. Essa parábola fala de 2 jovens e de 3 conselhos. É um ditado que diz: se conselho fosse bom, não se dava, se vendia. Mas nesse caso, esses 3 conselhos são muito valiosos. Existia 2 jovens, preste muita atenção. Existia 2 jovens recém-casados. E esses 2 jovens recém-casados recebem de presente dos pais um pedaço de terra para morarem em uma casinha. Uma dádiva, né? Um grande presente. Recém-casados ganharam então um pedaço de terra e uma casinha para viverem, para começarem a vida. Esses 2 jovens, a princípio, sendo sustentados pelos pais, recém-casados, ainda não tinham emprego. Então, o marido chega para a esposa e diz: olha, eu preciso procurar emprego. Não dá para vivermos sendo sustentado pelos seus pais. Vou sair de casa, vou procurar emprego. E o tempo que eu demorar, me espere. E quando eu voltar, voltarei para te dar uma vida melhor. Voltarei para iniciarmos uma vida de qualidade, plantando, colhendo, enfim. Então, aquela esposa abraça o seu marido, um casal recém-casado, e ele se despede dela, pega algumas roupas e parte em busca de trabalho. Caminhando alguns dias por uma estrada, ele se depara com uma fazenda muito grande, e ali ele procura o patrão. E então ele fala para o patrão: olha, eu sou recém-casado, saí de casa em busca de um emprego, faço qualquer coisa, pois preciso dar uma vida melhor para minha esposa. E prontamente aquele patrão diz: olha, estou precisando sim de alguém aqui para algumas funções na fazenda. E eles fecham ali um contrato, um combinado, e aquele jovem recém-casado é contratado para trabalhar naquela fazenda. O patrão apresenta para ele as funções, apresenta para ele o quarto dele, a cama,
E ele chega para o patrão e diz: olha, mas tem um porém. O tempo que eu trabalhar aqui não me deu o meu salário. Guarde. E quando eu decidi ir embora, o senhor me dá todo o meu salário, todo o meu tempo de trabalho, para que eu vá embora e consiga dar uma vida melhor para minha esposa. O patrão prontamente diz: tudo bem, irei guardar o seu salário e quando você quiser ir embora, te dou tudo que é seu, por direito. Pois bem, aquele jovem recém-casado começa a trabalhar na fazenda, dando o seu melhor, se esforçando, e passa-se alguns anos e ele decide ir embora. Na mente dele, o tempo que eu trabalhei aqui, já tenho um bom dinheiro acumulado, vou embora, vou voltar para casa, para minha esposa, e vou dar para ela uma vida melhor. Então ele procura o patrão e ele diz: patrão, decidi ir embora. Quero o meu tempo de trabalho, quero os meus direitos e estou pedindo conta, vou voltar para casa, para minha esposa, para minha família. E então, nesse meio tempo, ele só conversava com a esposa por meio de cartas. Então o patrão fala para ele: eu tenho uma proposta para te fazer. E ele diz: uma proposta, patrão? E o patrão diz: sim, eu tenho uma proposta para te fazer. Te dou 3 conselhos e não te dou os seus anos de trabalho. Ou te dou o seu tempo de trabalho e não te dou esses 3 conselhos, que são muito importantes. E o patrão diz para ele: não me responda nada agora, vai para o teu quarto, dorme e amanhã você me dá uma resposta. E então, aquele jovem volta para o seu quarto, dorme e no outro dia cedo, pensativo, né? Mas que raio de conselho é esse que vale mais que os meus anos de trabalho? Então ele procura o patrão de manhã cedo e ele diz: patrão, eu pensei muito bem. Eu quero os 3 conselhos. E o patrão diz para ele: você tem certeza? Você vai abrir mão de todos esses anos de trabalho? Esse montante? E ele: sim, eu quero os 3 conselhos. E o patrão diz para ele: então, preste muita atenção no que eu vou te falar. Sente aí. E o patrão fala para ele: primeiro conselho, nunca tome atalhos na sua vida. E o patrão fala para ele: repita. E ele diz: nunca tomarei atalhos na minha vida. E o patrão diz: segundo conselho, não seja curioso em nada. Repita. E ele diz: não serei curioso em nada. E o patrão diz: terceiro e último conselho, o mais importante, nunca tome decisões precipitadas no calor da emoção. E o patrão diz: repita. E ele diz: nunca tomarei decisões precipitadas no calor da emoção. E o patrão diz: muito bem, guarde esses 3 conselhos no seu coração. Aqui estão alguns pães que eu preparei para a sua viagem, para a sua volta para casa. E o patrão disse: olha, esse pão maior, leve para sua esposa, coma com ela quando você chegar em casa. Um presente meu para ela. Ele agradeceu ao patrão pelo tempo de trabalho, por tudo que o patrão fez por ele, e se foi, sem o dinheiro, mas com os 3 conselhos dados pelo patrão. E começou a trilhar o caminho que alguns anos atrás ele tinha passado por ali. E caminhou, até que ele se deparou com um andarilho. Andarilho esse que disse para ele: rapaz, para onde você está indo? Ele disse: estou voltando para casa, reencontrar minha esposa. A deixei alguns anos atrás para trabalhar e agora estou voltando, e por esse caminho
eu sei que eu chego lá. E o andarilho disse: eu conheço um atalho que você vai chegar muito mais rápido do que por esse caminho. Na hora o coração dele se alegrou e disse: vou chegar mais rápido, vou rever a minha esposa, vou chegar em casa mais ligeiro. E começou a trilhar o atalho, aquele caminho mais curto. Caminhou algum tempo ao lado do andarilho, quando de repente ele para e se lembra do primeiro conselho: nunca tome atalhos na sua vida. Então ele para, fala para o andarilho: obrigado, eu vou voltar para o caminho que eu estava. O andarilho, sem entender nada, insiste e ele diz: não, eu vou voltar para o meu caminho. Então ele volta para o caminho que ele já conhecia e deixa o andarilho seguir pelo atalho dele. Pois bem, passado algum tempo caminhando pelo caminho que ele já conhecia, caminho que ele não deveria ter saído, ele ouve uma conversa de um grupo de pessoas que estavam à beira da estrada, que um certo andarilho que pegou o atalho daquele caminho caiu em uma emboscada e foi morto. O primeiro conselho já valeu, porque se ele tivesse no atalho junto com o andarilho, ele também seria morto. Pois bem, trilhou o caminho e então ele se depara com um hotel e, muito cansado, decide então pedir uma noite ali naquele hotel. Procura o recepcionista, o dono do hotel, e explica: olha, eu não tenho dinheiro, estou voltando para casa, se vocês me derem uma noite em um quarto, eu posso lavar um prato, limpar os banheiros para pagar a minha estadia. Prontamente o dono do hotel aceita, entrega para ele a chave de um quarto e ele vai para esse quarto. Toma um bom banho, deita para descansar e altas horas da noite ele ouve gritos. Gritos terríveis, gritos apavorosos. E então ele se levanta da cama apressadamente, leva a mão na maçaneta, abre a porta. Quando ele vai colocar o pé para fora, ele se lembra do segundo conselho. E qual era o segundo conselho? Não seja curioso em nada. Pois bem, ele volta, fecha a porta e vai se deitar. De manhã, quando ele vai entregar a chave do quarto, antes de cumprir com seu dever, o dono do hotel pergunta para ele: você não ouviu gritos na madrugada? E ele fala: eu ouvi. E o dono diz: mas você não teve a curiosidade de sair para ver o que estava acontecendo? E ele disse: eu até tive curiosidade, mas me contive e voltei a dormir. E o dono do hotel disse para ele: olha, parabéns, porque o meu filho tem ataque de loucura às vezes, e o primeiro que ele vê na frente, ele bate, espanca, e já teve até caso de morte. E você era um dos poucos hóspedes ontem. Então ele agradece ao dono do hotel e vai. Ou seja, o segundo conselho também já valeu, porque ele se livrou de uma surra e até da morte novamente. Pois bem, ele segue o caminho dele e continua caminhando por aquela estrada e caminha. E passado algum tempo, ele avista de longe a casa dele, a antiga casa, já bem deteriorada. Então ele avesta os passos, caminhando apressadamente, o coração acelera, quando de longe ele avista a esposa dele. E junto dela, um homem ao qual ela
penteava os seus cabelos. Na hora, esse trabalhador, já não mais recém-casado, quando ele avista essa cena da sua esposa penteando os cabelos de outro homem, o coração dele se enche de raiva, se enche de furor. E ele jura para ele mesmo: eu vou matar os dois. Eu vou acabar com os dois, porque eu esperei ela esse tempo todo. Eu fui fiel a ela todos esses anos. E hoje, quando eu estou voltando para casa, encontro ela com outro homem. Eu vou matar. Então, ele acelera os passos para tirar a vida daqueles dois, cheio de raiva. Quando então ele para e se lembra do terceiro conselho: nunca tome decisões precipitadas no calor da emoção. Ele respira, senta e chora muito e diz: amanhã irei bater na porta dela e dizer: estava voltando para casa e te vi com outro homem. Fui fiel a você, te esperei por todo esse tempo. Farei questão de dizer isso, olhando nos olhos dela, que todo esse tempo a esperei e fui fiel. E deixarei ela seguir a vida dela. Pois bem, ele deitou ali mesmo, chorou muito a noite inteira por ter visto aquela cena. E quando o sol raiou, um novo dia, ele então foi até a casa, bateu na porta. E quando a esposa abriu, pulou nos seus braços, muito feliz, dizendo que o amava, dizendo que estava com saudade, tentando beijá-lo. Ele então empurra ela e diz para ela: você foi infiel. Eu te esperei todo esse tempo, te amei todo esse tempo, fui em busca de uma vida melhor para nós. E ontem à tarde, quando eu voltava para casa, te vi com outro homem e você o penteava os cabelos. Meu coração está ferido. E ela dá um sorriso e diz: seu bobo, quando você foi embora, me deixou grávida e eu não quis te contar por cartas. Aquele é o nosso filho. Entra, vem conhecê-lo. E ela puxou ele pelos braços, que entrou em casa e viu seu filho. Um baita homem, bonito, cabeludo, aparência muito idêntica à dele. E então eles se abraçam, a emoção tomou conta daquela casa, uma alegria tremenda. E então a esposa vai passar um café e ele pega o último pão que o patrão falou: esse é para comer com a sua esposa, um presente meu para ela. Então ele entrega o pão para a esposa, preparou o café, e quando ela passou a faca naquele pão grande, lá estava enrolado em uma sacola todo o tempo de trabalho daquele homem. Glória a Deus, glória a Deus. Trazendo para o lado espiritual. Nunca tome atalhos na sua vida. Por mais comprido que seja o caminho, por mais longa que seja a caminhada, não se deixe levar pelos caminhos fáceis que te apresentam, que Satanás quer colocar diante de você. O caminho mais rápido pode até ser bom aparentemente, mas traz consequências terríveis. Caminhos fáceis não são duradouros. Caminhos fáceis não traz alegria de verdade. Caminhos fáceis, primeiro, ou é morte ou é prisão. Então, nunca trilhe atalhos nessa vida. Nunca se envolva em coisas ilícitas. Trilhe o caminho certo, trilhe o caminho longo,
trilhe o caminho de Deus. Cumpra o seu dever. Dê os passos no caminho que Deus quer que você trilhe. Pode até ser demorado, mas é o caminho que vai te trazer felicidade, recompensa e mente tranquila. A caminhada pode ser longa, mas a recompensa é certa. Fica firme no caminho que Deus te colocou, que a recompensa vem. Não seja curioso com as coisas do mundo. Se atente às coisas de Deus, do Evangelho, da Palavra, porque muitos começaram a ser curiosos com as coisas lá de fora, do mundo. Coisas essas que encheram os olhos e as afastaram de Deus. A curiosidade afastou ela da presença de Deus. A curiosidade afastou ela do amor de Deus. Então não seja curioso com as coisas lá de fora, com as coisas do mundo. Se atente às coisas que acontecem no reino de Deus. Esteja atento. Se tiver que ser curioso, seja curioso com a palavra. Se envolva com a palavra. E isso vai te fazer muito bem e não vai te causar danos. Muitos, por causa da curiosidade, já sofreram. Alguns já até morreram. Então, deixe o mundo no mundo. Não seja curioso, mas se atente às coisas de Deus. Se contenha, tá bom? E o terceiro, nunca tome decisões precipitadas no calor da emoção. Antes, esfrie a sua cabeça. Acalme os seus pensamentos. Vá dormir. Vá tomar uma água. Vá respirar. Calma. Faça uma oração. Peça a direção de Deus e Ele vai te guiar. Ele vai te mostrar o que fazer. Ele vai iluminar os seus caminhos. Vai clarear os seus pensamentos. Porque uma atitude tomada no calor da emoção pode trazer consequências terríveis. Se esse homem dessa parábola tivesse matado a esposa e aquele outro homem, ele teria matado a esposa e o filho. E o arrependimento depois. E o peso na consciência depois. E a amargura da alma. E aquele velho ditado, se eu pudesse voltar atrás. Então, antes de fazer qualquer coisa, antes de tomar qualquer atitude, respire, calma, pensa, ore e peça a direção de Deus, que vai te guiar, te conduzir e te mostrar o melhor a ser feito, a melhor atitude a ser tomada, tá bom? E aí se cumpre essa palavra de Romanos. Se você colocar esses 3 conselhos em prática, você vai provar da boa, da perfeita e da agradável vontade de Deus em sua vida. Posso orar por você? Senhor Deus e amado Pai, envia a Tua presença de encontro a todos que ouvem essa oração, Pai. Que a Tua presença toque na vida dela e que ela aprenda a andar no caminho do Senhor. Que ela aprenda a trilhar o caminho reto, o caminho correto. E para a glória do Teu nome, Senhor, abençoa poderosamente a vida dessa pessoa, a caminhada dela. A caminhada pode ser longa, mas o Senhor vai recompensar. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus eu te peço, dá vitória, Deus, em nome de Jesus. Que ela não seja curiosa com as coisas do mundo, mas se atente às coisas do Teu reino, do Teu evangelho. Meu Deus, em nome de Jesus, que ela não tome decisões precipitadas, mas antes de tomar qualquer decisão ou qualquer atitude, que ela tenha paciência, que ela tenha calma, que ela ore ao Senhor. Eu te peço, Deus, coloca cada coisa no seu devido lugar e que essa pessoa que ouve essa oração, ela venha provar da boa, da perfeita e da agradável vontade do Senhor na vida dela. Eu profetizo sobre a sua vida. Deus te abençoe.
Deus abençoe a sua caminhada. Deus abençoe os seus caminhos. E você vai provar da boa, da perfeita e da agradável vontade de Deus em sua vida. Em nome de Jesus. Amém. Declare assim comigo e diga: eu trilharei o caminho que Deus tem para mim. Vou chegar lá e serei recompensado. Não serei curioso, mas me atentarei para as coisas de Deus. Nunca tomarei decisões precipitadas, porque o meu Deus é quem me guia, me conduz e me direciona. Amém. Ei, você vai provar da boa, da perfeita e da agradável vontade de Deus em sua vida. Se prepare para aquilo que Deus já preparou para você. Tome posse dessa palavra e dessa oração, tá bom? Envia essa oração para o máximo de pessoas que você conhece, essa palavra, essa parábola, que é um ensinamento para a vida, né? Então compartilhe com os seus amigos, com os grupos que você participa no WhatsApp. Aqui embaixo tem um botão compartilhar, compartilhe. Seja evangelizador, espalhe coisas boas, tá bom? Tenho certeza que tem pessoas precisando dessa palavra, dessa oração, e você vai ser um canal de bênção para ela. Compartilhe. Se ainda não é inscrito, inscreva-se aqui no botãozinho vermelho, ative o sininho para que você possa receber todas as orações. Quando você se inscreve, automaticamente você já está em minhas orações, porque eu sou notificado aqui no meu celular que você se inscreveu. Então, inscreva-se, tá bom? Fica aqui, um beijo e um abraço do seu amigo e do seu pastor Almeida. A paz do Senhor.